Mas hoje eu estou recebendo a visita do procurador do município de Camaquã, Dr. Fabiano Ribeiro, para conversar sobre temas relevantes. Nós temos dois assuntos que são problemas crônicos do município de Camaquã e a gente vai conversar sobre isso dentro de instantes. Um desses problemas diz respeito aos resíduos sólidos da cidade de Camaquã. E o outro, inclusive a gente vem falando desde o início da manhã de hoje, que diz respeito à falta de água, às constantes faltas de água, entre outros problemas aqui no município que são causados pela falta de investimentos da Corsã, que é a atual concessionária do fornecimento de água e, entre aspas, do tratamento de esgoto aqui do nosso município. Nós ontem recebemos a informação que haveria uma falta de água que iniciaria por volta das 9 horas da noite para que houvesse um trabalho por parte da Corsã, mas o que ninguém esperava é que essa falta de água perdurasse até amanhã de hoje. A gente segue recebendo relatos de ouvintes que estão sem água, dá para citar ouvintes dos bairros Vila Nova, bairro Cônego Walter, bairro Ouro Verde, relatando que chegaram depois de um dia exaustivo de trabalho em casa, o que se quer? Todo mundo quer tomar aquele banho relaxante para descansar junto com a família. Não conseguiram. Tiveram que dormir nessa situação, acordaram na expectativa, não, agora a gente toma um banho para ir para o trabalho. Não tinha água nem para lavar o rosto em algumas residências de Camaquã. E o que a população diz é que é uma falta de respeito com o contribuinte, com aquela pessoa que paga a sua conta de água todo final de mês, até porque se não pagar não tem esse serviço, e acaba não recebendo aquilo que é esperado, que é um trabalho de qualidade aqui no nosso município. Então esse é um dos temas que nós vamos conversar a partir de agora com o procurador municipal Fabiano Ribeiro. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui na Acústica. Bom dia, Gil, bom dia, Eduardo, e um bom dia muito especial e carinhoso a todos que nos ouvem. Pois o assunto realmente é polêmico no sentido de que a gente precisa dar uma solução. E o poder público vem, talvez uma boa forma da gente iniciar esse bate-papo, depois anunciar o que estamos planejando para reformas estruturais dentro do nosso município, é dizer que o Poder Executivo vem sim muito atento a todas essas situações. Já não é de hoje que viemos trabalhando nesses planos que vamos anunciar e que também viemos cobrando medidas mais efetivas por parte da Corsã. Devo informar a todos porque muitos dos nossos ouvintes acabam se atrapalhando um pouco, dizendo assim, tá, mas afinal a Corsã é do Estado, a água não é do Estado, não. Quem tem a competência constitucional de cuidar da água e de entregar a água é o município. A Corsã é uma contratada do município, é delegatária deste serviço e por isso que nós estamos agora reformulando e ontem encaminhamos 2 projetos de leis para a Câmara de Vereadores, onde estaremos instituindo um passo para chegarmos, quem sabe o ano que vem, até meados do ano que vem, com uma licitação pronta para acolher uma nova empresa ou a própria EGEA, que foi quem comprou a Corsã, em fase de concorrência, mas que cumpra com aquilo que o município vai, como diz o outro, jogar de mão. É aquilo que o município está definindo para o município de Camaquã, aquilo que, quais são as regras, quais são os prazos, quais são os investimentos, e aí abre-se a licitação por uma concessão, seja lá por 20, 30 anos. Agora estamos em fase final dos estudos nesse sentido e esperamos resolver de uma vez por todas este problema, porque definitivamente há um desconforto geral com a prestação de serviço que estamos recebendo. Bom, sobre os problemas enfrentados pelo município pela falta de investimentos da Corsã, boa parte dos nossos ouvintes sabem muito bem do que nós estamos falando. O prejuízo que causa para o município, como, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura faz uma aplicação asfáltica. Vem a Corsã, faz a abertura daquele local, ruas com menos de uma semana que tinha sido feita a aplicação asfáltica foram abertas para solucionar um problema que já era para ter sido resolvido pela Corsã há muito tempo, que é a substituição de canos. Isso evitaria muitos dos rompimentos que acontecem aqui na cidade de Camaquã e depois nada fica igual como estava, né?
Muitas vezes só coloca lá uma camada de terra, uma camada de brita e fica por meses e meses a prefeitura esperando que a Corsã venha solucionar aquele problema, venha aplicar novamente uma camada asfáltica naquele local. Além disso, nós temos transtornos como, por exemplo, falta de água constantemente acontecendo. Em algumas oportunidades, quando faltam luz lá na barragem do Arroio Duro, onde nós temos a captação de água do município de Camaquã, a cidade inteira fica sem água. Isso não aconteceu só uma vez, já aconteceu diversas vezes, passarmos o dia inteiro, às vezes mais de um dia, sem água. A prefeitura cobra isso da Corsã, cobra que haja um investimento, né, nesse sentido, porque o que se fala é que se a Corsã tivesse adquirido um gerador, por exemplo, nós não ficaríamos tanto tempo sem abastecimento. Qual é o papel da prefeitura mediante isso? A Corsã é cobrada pelo poder público? Eu vou te dar um testemunho que relata bem essa situação que falaste. Nessa movimentação toda de documentação que estamos organizando lá, me deparei com uma ata de uma reunião feita no ano de 2021, precisamente em junho de 2021. Onde foi cobrado de uma forma muito incisiva pelo prefeito Ivo ao superintendente da Corsã sobre a compra de um gerador para o município de Camaquã. Não, a ideia é que a resposta foi: o gerador está em conserto e dentro de algum tempo nós estaremos com isso daí solucionado. Pois bem, passamos aquele episódio do ciclone, com quantos dias sem água por falta de um gerador? Ou seja, a prefeitura efetivamente cobra. O que a gente busca nessa mudança justamente a partir do momento em que tu tem uma concessionária por um contrato privado, ele terá meios jurídicos muito mais efetivos do que com o contrato de programa que temos hoje para a cobrança efetiva da empresa que vier assumir o município. Agora, a situação não está só no asfalto, a questão do asfalto é aquilo que realmente é o resíduo do resíduo, é aquilo que aparece para nós, né, Gil? Porque nós começamos primeiro pelo seguinte: nós éramos para ter hoje tratamento de esgoto na casa de 58% no município de Camaquã. Nós temos hoje, de acordo com aquilo que exige o nosso plano de saneamento básico, 0%. Ah, não, mas tem que ter 30% porque nós temos que considerar aqueles tratamento individual. Sim, mas o nosso plano de saneamento básico prevê outra forma e não está sendo cumprido. Além disso, a substituição dos canos de amianto, que isso já era para ser uma realidade no município. Não tivemos força de compelir a Corsã de nos entregar esse serviço. Então, realmente estamos caminhando para a situação de um basta. Precisamos, efetivamente, de receber serviço. Nada, deixo claro aqui, nós temos um bom relacionamento com a gerência local da cidade, não é essa a situação, mas é a falta de força da Corsã, vontade da Corsã de efetivamente investir no nosso município. Nessa história de subsídio cruzados, nós temos que lembrar que em 2019 a Corsã foi superavitária em Camaquã em 11 milhões de reais e investiu menos de 1. Isso representa dizer que Camaquã é visto como um lugar atrativo para empresas que queiram vir e tomar conta do serviço. Agora, tem que vir tomar conta com nós ditando as regras. O que queremos? Quais são os prazos que vocês vão ter para fazer esses investimentos? Nós temos muito ainda na nossa cidade para asfaltar, temos muito na nossa cidade, infelizmente, para botar uma pavimentação básica, mas temos que organizar essa situação antes para que a gente, nos lugares que ainda falta asfaltar, nos lugares que ainda falta pavimentar, já receba a estrutura certa, seja do esgotamento como das substituições de cano para os nossos moradores. Bom, há pouco tempo atrás nós fomos até a Prefeitura de Camaquã e fizemos uma entrevista ao vivo com o prefeito Ivo de Lima Ferreira, onde ele deixou claro o desejo de rompimento com o atual contrato da Corsã. Eu acho que argumentos para que haja esse rompimento é o que não faltam, né? São diversas cláusulas do atual contrato que não estão sendo cumpridas e isso dá direito ao município para que faça esse rompimento. Como é que está essa situação? Pois bem, nós teríamos dois caminhos para tomar esse rompimento. O primeiro caminho seria de
ingressarmos na justiça e discutirmos esse rompimento de forma litigiosa, e aí faríamos um apanhado de todo o ativo que temos para ressarcir a Corsã, todo, que talvez não seja todo assim. Eu digo isso porque o ativo não representa tanto, porque o contrato que estamos falando são um contrato de milhões de reais, uma concessão, ou talvez de bilhões, porque a concessão leva muito, tem bastante tempo, 20, 30, pode ser 35 anos. Então, ou nós trilharíamos o caminho que a lei nos abriu agora, que é simplesmente de não anuir com a transferência do contrato de programa para a concessão, na hipótese de se perfectibilizar essa privatização da EGEA, que ainda está lá meio tumultuada, mas parece que é uma realidade. Então, assim, estamos trilhando o caminho de simplesmente dizer, olha, a lei nos guarnece a situação de dizer que não vamos anuir com essa conversão de privatização para, ou melhor, do contrato de programa para o contrato de concessão da empresa privatizada. Então vamos assim fazer. Daí a razão de que lá em 2022, que nós teríamos até dia 31 de março de 2022 para fazer um novo contrato, prorrogando o contrato com a Corsã. O prefeito, mesmo muito pressionado, inclusive porque faz parte do partido do Estado que estava conduzindo a privatização, não assinou com a Corsã. E hoje tem a possibilidade de dizer sim ou não para essa conversão de contrato de programa, hoje com a Corsã, para o contrato de concessão com a EGEA, que é a adquirente da Corsã. Bom, o município de Camaquã pode ser ressarcido financeiramente por parte da Corsã por esse período em que não cumpriu seu contrato? Esse já é um assunto mais tormentoso que inevitavelmente demanda uma ação judicial, porque precisaria demonstrar aí os danos reflexos de toda a falta de cumprimento, que a gente na prática sabe que existe. Vamos lá, se estamos falando de um contrato em que não entregou o saneamento básico da forma em que era para ter tratado, e aí eu quero só explicar um pouquinho para a comunidade, que seria o seguinte: teríamos que ter hoje, pelo nosso plano, um regime de separadores absolutos e tratamento do esgoto. E também, naquelas casas mais antigas, onde tem tratamento individual, não tem problema, o tratamento individual também é considerado eficaz, desde que exista um sistema que vá lá, sugue os dejetos e tenha uma estação de tratamento para esse lodo. Ou seja, tu tem que ter um serviço especializado de sugar e tu tem que ter um serviço especializado de tratar. E nada disso a gente tem à disposição hoje. Então a cidade está lançando tudo, vai para o meio ambiente. Nós temos essa realidade. Alguém tem dúvida de que isso é um dano? Não, ninguém tem dúvida. Agora, como quantificar, isso já é uma situação um pouco mais tormentosa, que demanda mais trabalho na justiça. Além disso, tem a questão da água, do amianto, os danos que isso causa à nossa saúde. Alguém tem dúvida que isso causa dano? Não, ninguém tem dúvida. Existem estudos já dizendo que o amianto é uma das fontes causadoras de câncer. Agora, temos como provar a causa e consequência disso de forma imediata, já é um assunto um pouco mais tormentoso. Por isso que, num primeiro momento, nós estamos trabalhando o seguinte: não há conversão do contrato, sim a uma licitação do município, e sim a uma empresa que venha. E nada impede, digo a toda a população, que a própria EGEA venha e vença a licitação, mas que vença de acordo com a vontade e as diretrizes fixadas pelo município. Bom, o município de Camaquã deve ter montado uma equipe justamente para analisar toda essa situação, para poder formar essa concessão, né? Para formar todos os termos que as empresas que participarão desse certame deverão atender. Sim, o município então trabalha com a seguinte situação: para que não tenha gastos. Existe a iniciativa de empresas que
pedem autorização para fazer estudos e fazem esses estudos, conduzem os trabalhos dizendo, olha, o cenário melhor para o município pode dizer, como é que eu vou dizer, o cenário do município pode ir por esse caminho ou por outro caminho. E o município escolhe e licita, e a empresa que fez esse trabalho vai ser ressarcida pela empresa que ganhar a licitação. Então nós temos duas, que a gente chama de manifestação de interesse, 2 projetos desse aí. Um na área de gerenciamento de resíduos e outro na área de saneamento e água. Eles estão andando. O de gerenciamento de resíduos está mais próximo de ser concluído e por isso que a gente tem ideia de que consiga colocar na rua um edital até o final deste ano para atingir o outro eixo, que é um eixo igualmente importante que a gente pode começar a falar. Mas da Corsã, efetivamente, acho que é coisa ainda para o ano que vem. Essas equipes estão trabalhando. Uma terceira equipe que está, inclusive, reunida lá na Procuradoria hoje, onde eu termino essa entrevista e volto para lá para trabalhar exatamente nesse assunto, é a equipe da Prefeitura, dos técnicos da Prefeitura que estão modelando a revisão do plano de saneamento básico, antes de passar por todas as entidades que ainda vão passar, mas que nós vamos trabalhando tudo isso de forma conjunta. Está lá, projeto de lei tramitando na Câmara, revisão do plano de saneamento básico. Está lá os nossos técnicos, os engenheiros, os nossos geólogos, os nossos biólogos, estão lá reunidos agora na Procuradoria, tratando deste assunto neste momento. Bom, e o que estabelece esse projeto que foi apresentado na Câmara ontem? Bom, são duas facetas. A primeira, nós estamos trabalhando um pedido de autorização específico para a área do saneamento e água, pedindo de autorização para fazer a concessão e por meio de licitação. Esse é um projeto mais enxuto, mas que ele é específico para a área do saneamento. E o outro é um que institui o programa municipal de parcerias público-privadas e cria um conselho gestor no município para que a gente, isso aqui para qualquer parceria público-privada, mas a gente, dentro dessa autorização, nós vamos trabalhar a questão dos resíduos sólidos do município, gerenciamento de resíduos, que também é um grande problema que estamos vivendo, né? Porque aí nós começamos a trabalhar a questão não só da varrição, coleta, a destinação final, triagem, que é o pessoal das cooperativas hoje, como também recolhimento de entulhos, recolhimento também das podas, limpeza capina, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo. Todo isso vai ser abrangido em um contrato para ser concedido para uma empresa só fazer. É um conceito de cidade limpa. Inclusive, ele vai aplicar tecnologias com seus próprios recursos para montar ou, depois de reciclar, o restante converter ou em material, como em determinado momento até o município cogitou, que seriam tijolos para construção, ou para fazer energia, ou para criar aquela munha que se chama, para dali fazer vários objetos. Enfim, nós não estamos delimitando a tecnologia para que a empresa venha e vença o melhor projeto que apresente para nós. E existem empresas que façam todo esse trabalho? Existem. Então, a partir da modelagem, as próprias empresas montam consórcios, né? E não há óbice, inclusive, que terceirize. Inclusive, na questão dos entulhos, a empresa pode, inclusive, chegar na cidade de Camaquã e dizer assim, não, eu sou obrigado a fazer, mas vou te terceirizar. Eu vou te pagar tanto por carga, enfim, e vou recolher. Mas ela é a responsável ambientalmente por isso. E isso vai gerar empregos também? Vai gerar inúmeros empregos, vai gerar limpeza na cidade, inclusive também, além de geração de empregos, tornar a nossa cidade mais limpa, ter equipes mais, digamos assim, destinadas especificamente para aquele serviço, vai dar uma aliviada
no encargo da prefeitura, que vão poder destinar aqueles mesmos funcionários, vão poder trabalhar nas nossas pavimentações, vão poder trabalhar também na manutenção das nossas estradas do interior. Ou seja, vai gerar vai tirar uma atenção sobre o município que hoje está tentando fazer as duras penas com as equipes que tem, mas que visivelmente a gente não tem perna para dar a qualidade que o serviço necessita. E concentra também aquela história de muitas empresas essas empresas dos nossos resíduos sólidos, muitas vezes elas são empresas pequenas, constituídas recentemente, e que vêm daqui a pouco por dificuldades econômicas, o outro município não pagou, ela acaba atrasando o salário dos funcionários que trabalham aqui no município, gera aquela tensão, gera o atrito, a empresa sai, gera um contrato emergencial com uma empresa que também ou cobra muito caro as empresas boas, ou vem aquelas empresas mais picaretas, digamos assim, e assumem o serviço. Hoje, graças a Deus, o município, em termos de varrição, de coleta de lixo, tem empresas boas, que está funcionando tudo direitinho. Mas estamos com um problema crônico também na questão da triagem, estamos com problema na questão do recolhimento dos entulhos e estamos com um olhar para resolver tudo isso. Isso tudo dá um indicativo, Gil, de que o governo não para, o governo não está pensando só naquele aspecto daquilo que é visto pela população como pavimentação, mas também quer, até o final do governo Ivo, entregar uma cidade com uma estrutura melhor nessa questão de resíduos, nessa questão de água, nessa questão de saneamento, que são serviços que não aparecem, mas que são essenciais para a dignidade do nosso município. Bom, nessa questão dos resíduos, repete para os nossos ouvintes quais são os serviços que abrangem, né, esse processo de licitação que está sendo formado. Nós estamos modelando um projeto de licitação que um contratão guarda-chuva para conceder para uma empresa a varrição, coleta, triagem, destinação final, que hoje nós mandamos para Minas do Leão. Todo o lixo que é produzido em Camaquã embarca em caminhões, containers aqui e vai para Minas do Leão. Isso é um gasto enorme. Destinação final vem também limpeza de boca de lobo, pintura de meio fio e capina. Tudo isso uma empresa assumirá e nós deixaremos de ter vários contratos e teremos um contrato gerenciado por um conselho gestor. O município vai ter só o papel de fiscalizar e fiscalizar muito, porque a empresa, no modelo que está pintando, a empresa será remunerada de acordo com a eficiência do serviço que presta. É a prefeitura que faz esse pagamento? A prefeitura que vai fazer o pagamento, né, segue as taxas de lixos arrecadados pelo município, mas a prefeitura é que vai fazer o pagamento, porque provavelmente vai ter que subsidiar parte desses serviços que não estão abrangidos na taxa de lixo. Né? E aí o município não será responsável mais por aquela destinação desse lixo para Minas do Leão. Ficará a cargo desta empresa. A cargo da empresa, que terá a obrigação, e o plano é esse, que nos 2 primeiros anos ainda siga destinando para Minas do Leão, enquanto a empresa se reestrutura. No 3º ano, ela teria que implementar uma tecnologia ali no nosso aterro, que nós cederíamos o nosso aterro. Ela implementaria a tecnologia para transformar esse lixo em alguma coisa, cuja tecnologia está em aberto. Não é nós que vamos definir, porque a empresa, a concorrência pode vir e apresentar projetos interessantes, que será avaliado. Mas que vai ser lucro para ela, efetivamente, transformar esse lixo e mandar para Minas do Leão um volume muito menor. E o restante converter em lucro para a própria empresa. E os valores que estão se estudando a serem pagos pela prefeitura para essa empresa são valores que despertam o interesse dessas empresas? Olha, os estudos que estão sendo realizados são estudos por empresas especializadas em fazer isso e afirmam de forma categórica que já tiveram empresas questionando, ou seja, manifestando interesse. Então, tem que ser feito o contrato, até porque dos requisitos
é que o contrato tenha um equilíbrio financeiro adequado, porque senão não vai se tornar inexequível, né? Então as empresas não vão, ou vêm, participam e depois começam a pedir realinhamento, ou nem vêm participar. Então a gente tem essa cautela e está tomando esses cuidados. Bom, o próximo passo agora é a análise dos vereadores camaquenses. Sim, a análise dos vereadores camaquenses pelo pedido de autorização que estamos fazendo. Ele é um pedido de autorização para licitar e conceder esses 2 serviços. Nós acreditamos, sim, que por tudo que está sendo feito, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, pela vontade do prefeito Ivo e do Abner, que nós vamos chegar ao final do ano que vem com esses 2 serviços devidamente regularizados e, independente, terminando a gestão, entregar um município que contemple acima do solo aquilo que o camaquense enxerga e está gostando, mas que também aquilo que não enxerga e que não é tão palpável, de uma forma ecologicamente correta, socioambientalmente correta também. Porque isso envolve questões do pessoal das nossas cooperativas, que depende do lixo, envolve questões do pessoal de recolhimento de entulho, envolve questões que é do nosso munícipe, que está cansado, que não gosta de ter o entulho na frente da casa dele por muito tempo, que não gosta de ter a falta de água, e que saberá que quando comprar uma casa num loteamento novo, dali já está se dando uma destinação final adequada ao nosso esgotamento. Vamos com as participações dos ouvintes, então, as dúvidas de quem está acompanhando o nosso programa nesta manhã. Tem a participação do nosso ouvinte Yuri. Ele pergunta aqui a respeito desses dejetos que devem ser recolhidos por essa empresa. Que tipo de entulho será recolhido? Somente podas de árvores ou qualquer tipo de entulho? Todo tipo de entulho será concedido para todas, tanto as caliças, materiais de construção, quanto as podas. E tem a previsão, hoje, pelo menos no projeto, está prevendo 4 ecopontos, 4 zonas da cidade, a cidade dividida em 4, onde até 1,5 metro cúbico o cidadão não precisa pagar para destinar esse lixo. Ele simplesmente vai levar nesses ecopontos e vai entregar ali o seu sofá, a sua televisão, e dali se dará a destinação adequada. E, inclusive, também prevê nesse contrato, Gil, a questão da logística reversa, ou seja, os materiais que envolvem os óleos, também os aparelhos eletrônicos, os pneus. Isso também é trabalhado por eles para que seja dada a destinação adequada. Só não é incluído aí a questão do lixo hospitalar, que são próprios, que já tem uma destinação específica. Até porque as clínicas já estão acostumadas, né, a dar esse tipo de destinação. Então, dessa forma, quem sabe a gente não põe um fim, né, nesses descartes regulares que a gente tem no município, porque nós teremos então esses 4 ecopontos, as pessoas levam até aquele local para fazer a destinação correta. É exatamente isso. E além de ter os ecopontos, a empresa ficará responsável também por fazer educação ambiental. Ou seja, divulgar a forma correta. Então, assim, nós não vamos acabar, porque a gente sabe como é que a coisa funciona. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que não têm consciência e isso não se vai mudar. Mas pretendemos sim reduzir e muito essa questão do descarte irregular no município. Muito bem. O ouvinte aqui perguntando sobre asfalto na cidade de Camaquã, não sei se esse é um questionamento para o procurador do município ou com a Secretaria de Infraestrutura, perguntando sobre uma promessa do governo Ivo sobre asfalto nos bairros, né? Porque, primeiramente, uma promessa de campanha do prefeito Ivo é que haveria a pavimentação asfáltica do perímetro central e depois iria para os bairros, principalmente nas ruas de maior movimento dos bairros. O ouvinte pergunta se o procurador do município tem alguma informação sobre isso. Eu tenho a informação de que nós começamos a fazer pelo menos uma reperfilagem que conduz ao final da
Da Zeca faixinha, Neto. né? Não, da Zeca Neto. Indo até A prainha, a prainha. melhor dizendo. Prainha. Então, assim, já estamos começando. É interessante a população saber que, por melhor que seja a intenção do gestor, e aí existe aquela guerra muito grande, porque o centro e os nossos bairros não. Porque por algum lugar há de se começar. Né? E o prefeito Ivo e o Abner estão cumprindo com a promessa que fizeram de deixar o centro da cidade de uma forma mais revigorada. Agora começa a expansão para os bairros, porque efetivamente os recursos são parcos e as demandas são ilimitadas, né? E tem a questão da Vila Aurora, que também já começaram a fazer. Então, tenho conhecimento de que os bairros estão na mira, sim. E na medida de nossas forças, vamos avançando a eles até o final do ano que vem. Bom, aqui tem um ouvinte que fala a respeito da Caixa Econômica Federal, que aceitou recentemente um projeto de pavimentação da rua Amaro Lopes, no valor de um pouco mais de R$1 milhão. Diante deste aceite, fica a Prefeitura autorizada a licitar a obra de pavimentação. Tem informação sobre isso, sobre uma questão de licitação de obra na rua Amaro Lopes, na cidade de Camaquã? Segundo o nosso ouvinte Renato, a Caixa Econômica Federal aceitou recentemente esse projeto de pavimentação, rua Amaro Lopes. Esse é um projeto que ele está mais afeito ali à Secretaria do Planejamento. Assim, eu não saberia dar com precisão, e também não quero falar coisas ao vento aqui, não saberia dar com precisão o estágio que está essa licitação. Agora, todos os projetos, uma coisa eu garanto ao cidadão, que nós estamos terminando com aquela coisa de perder recurso, né? O recurso chega e a gente acelera para fazer acontecer. Muito bem, estivemos conversando com o procurador municipal Fabiano Ribeiro nesta manhã de terça-feira, falando aí principalmente a respeito dessa idealização de concessões de alguns serviços aqui no município de Camaquã. Eu vejo com bons olhos, né? Eu acredito que isso vai trazer uma melhoria significativa para serviços que são considerados essenciais para a nossa comunidade. Nós precisamos pensar nisso. E quando o poder público não tem condições de assumir o serviço, porque o município poderia assumir a água, mas não tem condições, não tem valores para investir e nem tem conhecimento, know-how para fazer execução direta. Então nós temos que partir para essas parcerias público-privadas e vamos explorá-las para chegar e entregar isso aí. Sempre haverá quem critique. Agora, a ideia é, assim como fizemos com o sistema da iluminação do município, que estava gerando um grande problema, e de uma tocada só, o prefeito Ivo e o Abner resolveram o problema, a ideia é, nesses dois grandes projetos, capitaneados pela Procuradoria, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, com os olhos atentos da secretária Cris, lá da Administração e Planejamento, chegar ao final do ano entregando mais esse trabalho para a comunidade. Tá certo, obrigado pela participação. Conversamos hoje com o Procurador Municipal de Camaquã, Fabiano Ribeiro.